ATEC, Associação Teológica Casom, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga 274, bairro Avenida. WhatsApp 35 3623 8211. Invente Automação Industrial e Usinagem, Rua Albert Stark 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Medic Vet, Clínica Veterinária, Rua Dona Maria Carneiro 396, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 98708 3722. Ei, que tal uma pizza? A Pizzaria Vitória tem mais de 40 opções, assadas no forno a lenha com os melhores ingredientes. Próximo ao antigo LM do Reborjão. WhatsApp 99865 1854. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista, 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894 4690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Programa Espaço Gospel chegando mais uma vez para você, para abençoar a sua vida e trazer mais um ensinamento da Palavra de Deus. E dessa vez aqui com um tema especial. Vamos estar falando aí exatamente sobre aquilo que nós estamos vivendo aqui nessa semana. Eu não sei se você está nos acompanhando aí toda semana, mas se você perdeu ou está vendo depois, serve também como uma instrução para você. Vamos estar falando aí sobre esse tema aí, Quaresma e Semana Santa, tá? Estamos exatamente aqui na Semana Santa, gravando esse programa para você, que vai ao ar aí a quinta-feira, na TV aí, ó, TV Itajubá, TV que pega no seu celular pelo Espaço Gospel. Então nos acompanhe e eu quero trazer esse estudo para você, falar sobre esses últimos 40 dias da vida de Jesus na Terra, trazer ensinamento, trazer a Palavra de Deus e ver o que aconteceu. Mostrar para vocês aí como que foi cada dia da semana que Jesus Cristo viveu, de domingo ao domingo da ressurreição, e trazer uma instrução para você. Mas antes de mais nada, vamos orar que o Espírito Santo possa estar abençoando a sua vida, a minha vida, e a gente possa aprender um pouco mais da palavra dele. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, seu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo que nós temos, a oportunidade de falar da tua palavra, de falar dos teus ensinamentos e trazer um estudo, Pai, onde vidas possam aprender do Senhor. Então somente usa a minha vida, usa a minha fala, seu Deus, e ajuda, Pai, a mostrar tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus, principalmente, Pai, na última semana de Jesus e nesses últimos 40 dias de vida dele. Usa a minha vida para mostrar, Pai, que cada pessoa que está comigo possa aprender, abrir os nossos olhos e entender tudo aquilo que o Senhor fez por nós. É o que eu oro e te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Vamos falar um pouquinho aqui então sobre o que é a Quaresma e a última semana de Jesus Cristo, que a gente conhece, a gente dá o nome de Semana Santa, ok? Falando um pouquinho sobre o que é Quaresma. Quaresma para nós começa logo depois do feriado ali do Carnaval, tá? Isso no nosso calendário aqui, onde começa a quarta-feira de cinzas, tá? Agora, por que esse nome quarta-feira de cinzas? Ali é o primeiro dia que começa a Quaresma. Por que esse nome? Cinzas, da onde vem isso? Vem de uma herança judaica. Só para você entender, o povo no Antigo Testamento, né, quando cometiam algo e se arrependiam de uma forma muito intensa, eles sentavam no chão sobre cinzas. E eles sentavam sobre as cinzas e vestiam uma roupa bem humilde, que eles chamavam a roupa de pano de saco.
E com essa roupa e esse sinal de humilhação, eles ainda assentados, eles jogavam sobre a cabeça deles as cinzas que estavam no chão. Então aquelas cinzas que eles fizeram, cozinharam alguma coisa, sobrou, eles sentavam em cima, vestiam uma roupa de pano de saco em sinal de humilhação e jogavam sobre a cabeça como um sinal de arrependimento. Então isso é o que acontecia dentro da cultura do povo judaico, tá? E os 40 dias, quando a gente olha 40 ou quaresma, né, são períodos de 40 dias, tá? E a gente vê isso acontecendo da Bíblia em vários locais. Um dos exemplos que a gente tem é o dilúvio. O dilúvio foi 40 dias e 40 noites. É só uma vez que aparece? Não. Tem mais 40? Tem. O jejum de Jesus logo depois do batismo. Foram também 40 dias que Jesus ficou de jejum. Tem mais? Tem. 40 dias, Elias, ele comeu uma refeição e não precisou se alimentar durante 40 dias, tá? Isso também está escrito na palavra de Deus, porque Deus o alimentou e ele não precisou se alimentar durante 40 dias. E 40 dias, Golias, o gigante, ficou pedindo aí um guerreiro que pudesse lutar com ele e para combater ali contra o povo dos filisteus, que era o de Golias, e o povo de Israel, até que apareceu Davi. E 40 anos foi o que o povo ficou no deserto, vagando no deserto, para depois conseguir a terra prometida. Então, quando nós vemos o 40 na Bíblia, nós vemos que é um período de preparação para algo grandioso que vai acontecer. Então, várias vezes, não é só esses não, tem muitos mais períodos de 40, tá? E os últimos 40 dias de Jesus começa exatamente no que a gente denomina quarta-feira de cinza dentro do nosso calendário. Não tinha nada a ver lá na época de Jesus, tinha alguma data lá, não, foi colocado isso dentro do nosso calendário, ok? Mas eu quero mostrar isso para vocês, como isso era intenso dentro da cultura do povo de Israel, do povo judeu. Em Jonas, né, um profeta, capítulo de número 3, olha uma situação aqui interessante aqui que eu quero mostrar para vocês, que diz assim, ó: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, olha o 40 aqui de novo aqui, ó. Ainda 40 dias e Nínive será destruída, subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes, que eram as vestes reais, e cobriu-se de pano de saco, pano de humilhação, e assentou-se sobre a cinza. O rei fez isso. E aí o que ele deu? O que ele decreta? E fez uma proclamação que se dizia em Nínive, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos ou que não morramos? Olha só, um posicionamento do rei em relação a uma pregação do evangelho, não somente ele, mas todas as nações e até os animais ele fez a passar por aquela situação de humilhação. E se você continuar na história de Jonas, você vai ver que Deus fez ali que aquela situação que era contrária se transformasse em bênção e Nínive não foi destruída, tá? Isso aqui é para você entender o que é a questão das cinzas, ok? Tá. Agora, quando a gente olha aqui na palavra de Deus, não dá para a gente perceber exatamente quando é que foi que começou os últimos 40 dias de vida de Jesus na Terra. Mas a última semana de vida de Jesus na Terra, essa sim a gente consegue perceber passo a passo, etapa
por etapa. E eu quero mostrar aqui para vocês cada etapa do que acontece nesse dia, para que fique claro e você consiga entender o ensinamento da palavra de Deus. Então assim, ó, Jesus ele vai chegar na sexta-feira, antes da sexta-feira santa, uma sexta-feira antes, lá na cidade de Betânia, tá? Na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Vai participar ali de um grande jantar 6 dias antes. Isso está escrito lá em João 12. João 12, aqui eu quero ler para vocês alguns trechos para você entender essa sequência da última semana da vida de Jesus. João 12, a partir do 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e era quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta e Maria, e Lázaro eram dos que estavam com ele na mesa. Então, Maria tomando uma libra de unguento, de nardo puro, aí tem todo um evento que acontece ali, que Maria vai lá, quebra o vaso, e aí ficam falando, pô, por que não pegou esse dinheiro aí e não se gastou com os pobres? Aí Jesus fala, não, isso aí ela está preparando para o meu sepultamento. Tá? Então, a primeira coisa, na sexta-feira, Jesus chega em Betânia, que é pertinho de Jerusalém. Então, Jesus está vindo para Jerusalém, para em Betânia, passa naquela noite ali na casa de Marta, de Lázaro e de Maria, e aí muitos vão ali ver Jesus e ver também Lázaro, porque Lázaro é aquele que tinha sido ressuscitado dos mortos, ok? Sexta-feira, sábado, primeiro sábado ali, logo depois que Jesus chega, não tem nada, porque no sábado era uma data ali muito guardada pelo povo de Israel. Sábado não tem nada. E aí nós vamos para o domingo. O que acontece no domingo? Domingo é conhecido como a entrada triunfal de Jesus, que nós conhecemos como Domingo de Ramos. Por que Domingo de Ramos? Eu quero mostrar aqui para vocês o que aconteceu e por que é chamado lá de Domingo de Ramos para você entender. Em Mateus 21, do 1 em diante, diz assim, ó. Quando se aproximaram de Jerusalém, ok? Estão vindo para Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-a. Tá? E se alguém perguntar alguma coisa, direis que o rei precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Diz a filha de Simão, quem diz? O profeta é o profeta Zacarias, tá? Diz a filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, humilde assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, fizeram-no assentar em cima. Então, colocaram as vestes em cima do jumentinho, Jesus sentou em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Então, os ramos vêm disso aqui. As pessoas, ao verem Jesus Cristo entrando, eles vinham, cortavam e lançavam as roupas pela frente, e aí Jesus Cristo ia passando assentado sobre o jumentinho. E é por isso que isso é conhecido como Domingo de Ramos. Ok? Só para você entender. Agora você sabe a origem, por que aconteceu. Isso chama-se a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Acabou de chegar, Jesus está adentrando. Esse é o dia Domingo de Ramos. Vamos para a segunda-feira. O que acontece na segunda-feira? Na segunda-feira vai acontecer o fato que se chama a purificação do templo. Tá? O que é a purificação do templo? Na purificação do templo, há um texto aqui que eu quero mostrar para vocês, que está em Marcos 11, do 15 ao 19, que diz assim, ó, vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam as pombas, e não consentiam que ninguém levasse nenhum vaso para o templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes afeito covil de ladrões. Então isso que você viu em filme, você já viu, ou quem sabe você já leu aqui na palavra de Deus, a sequência é essa. Sexta na casa lá de Lázaro, Maria, sábado tranquilo, domingo entrada triunfal. Segunda-feira, Jesus Cristo vai entrar no templo e ver todas essas coisas acontecendo. E aí Jesus Cristo ele faz o que a gente conhece a purificação do templo. Então ele vai tirar
Ele vai tirar todas aquelas situações e assim, por quê? Porque ele fica irado. Só para você entender, o povo de Israel naquela época, eles tinham que trazer um animal, um pomba, um boi, uma ovelha, alguma coisa para ser sacrificado, principalmente porque isso aqui estava na semana da Páscoa, ok? Mas eles faziam isso continuamente. Só que tinha que trazer de casa. E aí, entre aspas, para facilitar, as pessoas não faziam o quê? Compravam na porta do templo. Então já ficava ali vendendo na porta do templo. O animal tinha que ser escolhido, tinha que ser muito bem preparado. Então quem tinha que fazer isso? A pessoa em casa. Preparava isso, cuidava do animal. O que estava sendo feito era vendendo ali na porta, ali na entrada do templo. E aí Jesus Cristo ficou irado com aquela situação. E ele quis mostrar que eles estavam fazendo de forma errada, de forma equivocada. Então isso já causou um espanto, principalmente nos religiosos da época, que eram os fariseus e os saduceus. Isso na segunda-feira. Vamos para a terça-feira. O que vai acontecer agora na terça-feira? Na terça-feira, Jesus vai continuar no templo. E aí, gente, Jesus começa uma série de parábolas para falar com as pessoas que estavam ali e principalmente para mostrar para o povo a hipocrisia dos fariseus, dos religiosos da época. Jesus vai trazer parábolas como a parábola dos dois filhos, que é, o que é essa parábola dos dois filhos? Ele conta que um dos filhos, o pai pediu para ajudar na vinha, e ele falou, não, eu não vou não, tá? Só que ele se arrependeu e foi. E teve outro que falou, não pai, pode deixar que eu vou. E não foi. E aí ele fala assim, quem dos dois obedeceu o pai? Ele falou, é aquele que primeiro, que falou que não ia e acabou indo. Então, ou seja, ele falou, vocês que falam que me obedecem, que era o povo de Israel, que eram os religiosos, falou assim, vocês falam que vão me obedecer e não me obedecem. Mas aqueles que dizem que não vão me obedecer, eles olham para dentro, se arrependem e acabam me obedecendo. Então é isso que eu quero. Então Jesus Cristo estava querendo mostrar que há uma necessidade de arrependimento, que há uma necessidade de transformação e aqueles que estão dizendo não estão executando, tá? E aí Jesus fala fala dos lavradores perversos. O que é isso? Ele fala que chegou, o dono da vinha foi embora, deixou homens cuidando da vinha. Tá? E aí todos os funcionários que ficaram ali começaram a matar um por um. E ele falou, então peraí, então eu vou mandar meu filho. E quando foi mandar o filho dele, ele foi lá e também os funcionários mataram o próprio filho. Jesus estava falando de quem? Exatamente do que ele estava fazendo. Ele mandava profetas, ele mandava os homens para anunciar a palavra e quando acontecia, eles acabavam sendo mortos. E depois ele mandou o próprio filho, Jesus Cristo, e o que aconteceu? Eles mataram também a Jesus Cristo. Então Jesus, ele estava mostrando em parábolas o que aqueles homens estavam executando, ok? E aí depois Jesus vai contar a parábola das bodas. Na parábola das bodas ele chama os convidados e as pessoas não vão. Fala que tem um casamento, que tem uma junta de bois para cuidar, que tem aquilo outro e ninguém vai no casamento. E aí o que Deus mostra ali naquela parábola, Jesus Cristo mostra naquela parábola, já que vocês não querem ir, então eu vou chamar outros. E ele fala assim, sai, chama todo mundo aí, chama aleijado, chama coxo, chama todo mundo. Aí começou a chamar e encheu aquele grande banquete e ainda sobrou espaço. Ele falou, chama mais, porque eu quero que a minha casa esteja cheia. Então tudo aquilo que Jesus Cristo está mostrando é para aquela nação, para o povo de Israel. Ele falou, eu chamei vocês, eu tentei trabalhar na vida de vocês, mas vocês não quiseram, vocês me rejeitaram. Até que no final de tudo Jesus fala, ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e todos aqueles que foram enviados para anunciar a palavra de Deus para vocês. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram. Então o que Jesus Cristo está mostrando? Eu tentei, eu fiz o máximo, eu me esforcei. E aí Jesus Cristo vai trazer 2 capítulos que são muito fortes, principalmente para os religiosos da época, que acontece isso também na terça e na quarta-feira, quando ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês são como sepulcros caiados, que por fora é lindo, é maravilhoso, mas por dentro é cheio de ossos e de podridão.
Então tudo isso deixava os religiosos ali extremamente irados com Jesus e queriam de alguma forma eliminar Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo anunciava com autoridade coisa que aqueles homens não tinham. E ele falava com verdade. Até o momento até que eles quiseram dar um jeito de pegar Jesus e trouxeram lá uma questão para Jesus dizendo: Senhor, nós devemos pagar imposto para César? E aí Jesus percebeu e falou: por que vocês estão me tentando? Me mostrem uma moeda. Aí mostraram a moeda e ele falou: de quem é esse rosto que está na moeda? Aí eles falaram: de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí aqueles homens voltaram lá para os religiosos e falaram: e aí, conseguiram prender ele? Conseguiram pregar ele, causar algum espanto nele? Ele falou: não, a resposta dele, nós não temos como rebater na resposta dele. Então eles não tinham um argumento. Tudo isso aconteceu entre terça e quarta-feira, Jesus Cristo anunciando lá. E aí nós vamos para quinta-feira. O que vai acontecer na quinta-feira? Na quinta-feira nós vamos ver a situação onde Jesus Cristo vai ter à noite a sua última ceia com seus discípulos. Isso acontece deixa eu marcar aqui, em Marcos, capítulo de número 14, do 12 ao 16, onde Jesus Cristo vai ter o momento ali onde ele senta com seus discípulos e ele começa ali a anunciar tudo aquilo que vai acontecer com ele nos últimos momentos da sua vida ali, lá na quinta-feira. Tá? Então, o que acontece lá nesse momento aqui? Jesus ele vai fazer aquilo que a gente conhece como o lava-pés. Tá? Isso está escrito lá em João 13. O que acontece nesse momento aí? Os discípulos começaram a disputar quem seria aqueles que iriam sentar do lado de Jesus, quem seria o maior. E aí Jesus, percebendo toda aquela situação, Jesus Cristo sendo o rei, Senhor dos senhores, ele sai da mesa, ele tira as vestes que ele está vestido, que era roupa de festa, coloca no cantinho, pega uma bacia com água, pega uma roupa de serviçal, ajoelha diante dos seus discípulos e começa a lavar o pé de um por um, no momento da última ceia com seus discípulos. Jesus queria marcar a vida dos seus discípulos. E aí ele diz algo muito interessante, que ele diz assim, depois que ele termina de lavar todo mundo, ele diz assim: vocês dizem que eu sou mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, sendo mestre e senhor, lavei o pé de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos deixei o exemplo. Então Jesus Cristo estava mostrando. Agora eu quero ir um pouquinho mais profundo, agora eu quero meditar um pouquinho mais. Dá para você imaginar hoje, se fosse hoje, o seu pai ou a sua mãe pegando uma bacia com água, vindo para o seu pé e tentar lavar, você que é filho, como é que você ficaria? Fosse o seu pai e a sua mãe, você não já ia ficar constrangido? Não, pai, não, mãe, que foi exatamente o que Pedro quis fazer. Né? Não, Jesus, você não vai fazer isso comigo, não. Nós talvez colocamos, não, pai, isso não, é muita humilhação. Foi exatamente isso que Pedro sentiu, e aí Jesus falou que havia necessidade dele fazer isso. Agora, se fosse o meu pai, o seu pai, a sua mãe fosse fazer um negócio desse, a gente ia ficar constrangido. Agora, você imaginar que quem está ali diante dos seus pés é o Criador do céu, da terra, que fez todas as coisas, e ele está curvado diante dos seus pés para lavar os seus pés, é algo assim inacreditável, é algo assim sobrenatural. Você fala assim, como pode uma situação dessa? E Jesus Cristo faz isso. E aí, diante ainda daquela quinta-feira à noite, Jesus Cristo fala, um de vocês há de me trair. Depois de tudo isso, ele fala, um de vocês há de me trair. Judas sai, e aí fica todo aquele alvoroço naquela mesa, tudo, aquela coisa acontecendo. Jesus Cristo vai trazer mais ensinamentos, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É tudo nesse ambiente. Depois Jesus Cristo falou, é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador, tá? Porque se eu não for, não veio o Consolador. É tudo nesse ambiente da última ceia. E por último, Jesus Cristo vai fazer o que a gente conhece como a oração sacerdotal, que está lá em João, capítulo de número 17, onde Jesus Cristo ele faz uma oração pelos seus discípulos e por nós. Ele já roga por nós, por tudo aquilo que ia acontecer, e ele está cumprindo a vontade de Deus. Isso tudo acontece na quinta. Depois da ceia, eles vão para o Monte das Oliveiras fazer oração. Quando isso acontece, Jesus Cristo se distancia um pouco. Quando ele se distancia um pouco, ele vai fazer oração e pede para Pedro, Tiago e João acompanhá-los.
Ele falou, me ajudem em oração. Quando isso acontece, ele vai começar a orar de uma forma tão intensa, que a Bíblia diz que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. E quando isso acontece, humanamente falando, para uma pessoa conseguir sobreviver é muito difícil. É como que os batimentos cardíacos da pessoa exagerassem tanto e ela ficasse numa agonia tão grande que os vasos sanguíneos começam a explodir. E ao invés de sair suor, sai suor com sangue. E quando um ser humano chega uma condição dessa, é quase irreversível a situação de morte. Por isso que Jesus Cristo fala, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ali o que acontece? Logo em seguida, vem Judas, dá um beijo no rosto de Jesus, Jesus ali é preso e é levado. Tudo isso acontece na quinta-feira. Jesus é levado primeiramente para a casa de Anás e Caifás. Já entramos na madrugada de quinta para sexta. Nesse mesmo ambiente, aqui um pouquinho antes aqui de Jesus Cristo ser preso, foi ali nesse ambiente da ceia que Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro, ainda essa noite você me negará 3 vezes, mas você quando se converter, cuida dos seus irmãos. E Pedro fala, jamais, Senhor, ainda que seja necessário ir para a morte, eu vou. Então, quando Jesus Cristo é preso, o único que segue a Jesus é Pedro. Ele vai seguindo Jesus de longe. Aí é onde ele senta na roda das pessoas e as pessoas começam a reconhecê-lo. E aí é onde ele nega Jesus Cristo. Quando ele nega Jesus Cristo e o galo canta, diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, lá de dentro, onde ele já estava preso ali na casa de Anás e Caifás, ele olha para uma fresta e o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus. E é nessa hora que o galo canta e Pedro sai e vai chorar amargamente. Tudo isso na madrugada já de quinta para sexta-feira. Então Jesus Cristo ele não dorme na noite de quinta para sexta, ele não dorme. Ele chega na casa de Anás e Caifás, ele é julgado, ele é condenado à morte. Só que os judeus não tinham poder de levar ninguém à morte, precisaria da autorização de Roma. Logo pela manhã eles levam ele para Pilatos. Quando eles levam para Pilatos para fazer o julgamento lá, Pilatos não vê nada que seja plausível de ele ser condenado à morte. Então ele pega Jesus Cristo e manda para Herodes. Jesus Cristo, isso já está amanhecendo o dia na sexta-feira, manda para Herodes. Herodes não encontra nada nele, devolve ele para Pilatos. E aí Pilatos fala assim, olha, tem uma coisa que eu posso fazer. Na tradição de vocês, na Páscoa, eu posso libertar de uns prisioneiros que eu tenho aqui. E eu tenho 2, eu tenho Barrabás e eu tenho a Jesus. Quem vocês querem que eu liberte? E aí é onde o povo escolhe a Barrabás e vai... E aí o próprio Pilatos, e o que eu faço com ele? E aí eles dão um veredito, crucifica-o. Crucifica, e aí Jesus Cristo ele sai, e aí isso tudo acontece na sexta-feira da paixão, ok? E aí o que acontece? Eu quero mostrar mais alguns fatos aqui que é interessante para você aqui. Que horas que acontece a crucificação? A crucificação, queridos, vai acontecer logo de manhãzinha, por volta das 9 horas da manhã. A crucificação acontece por volta das 9 horas da manhã. Deixa eu achar aqui para vocês aqui que vai ficar mais fácil, tá? Marcos 15, versículo 25. Deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar aqui para vocês. Aí fica mais fácil eu mostrar assim, que hora que acontece a crucificação de Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui que tem bastante informação ainda para passar para vocês, a gente até encerrar essa instrução aqui para vocês. Espera aí um minutinho só. Marcos 15, não estou localizando aqui, mas foi por volta das 9 horas da manhã que Jesus Cristo foi crucificado, tá? E aí depois que Jesus Cristo é crucificado, vai até o meio-dia. Meio-dia tudo fica escuro. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, tudo vai ficar escuro. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito. E de onde ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Aí você pode estar tentando, mas Deus desamparou o filho? Precisou. Precisou Deus parar de olhar para o filho. É como que Deus fizesse isso. Por quê? Porque todo o pecado da humanidade estava sobre a vida de Jesus.
Por quê? Porque ele carregou os nossos pecados, as nossas falhas, todos os nossos erros estavam sendo colocados sobre ele. Por quê? Porque nós não teríamos condições nenhuma de pagar os nossos pecados. Então ele levou a culpa. Por isso que Jesus Cristo carrega a nossa culpa. E quando ele está sendo crucificado na cruz, isso simboliza que é o nosso pecado que está sendo cravado lá. Por isso que a palavra de Deus diz que ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldito, e por ele ter se feito maldito, ele foi crucificado. Então é o nosso pecado que está sendo crucificado lá. E o sangue dele vertido na cruz é o que nos purifica de todo o pecado. E aí o que acontece? Logo pela manhã, depois isso é na sexta-feira, Jesus Cristo morre até às 3 horas da tarde, e o corpo dele não podia ficar pendurado na cruz. Por o corpo dele não ter sido pendurado, não poderia ter ficado na cruz, porque o sábado para eles lá começa por volta das 6 horas da tarde. O judeu ele conta de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Então agora 6 horas da tarde é como que já tivesse começado o outro dia. Você que está me vendo aí na quinta-feira, agora 6 horas da tarde já não é quinta mais para eles lá já é sexta. Tá? Porque já entrou um novo dia. Então Jesus Cristo precisava ser tirado da cruz rapidamente. Eles tiram o corpo de Jesus, só que não conseguem. O que eles queriam fazer é embalsamar o corpo de Jesus. O corpo de Jesus deveria ser embalsamado, tá? Para depois ser crucificado. Só que eles não conseguem fazer isso. E aí o que acontece? As mulheres deixam para fazer isso a quando? Depois. Tá? E aí é onde vai para o domingo de manhã. Domingo de manhã é o domingo da ressurreição. Quando elas chegam de manhã no túmulo, a porta tá aberta lá porque a pedra foi revolvida. E aí elas entram naquele ambiente e ali tem um anjo do Senhor, que ele vai falar: por que vocês estão procurando os mortos, aquele que vive no meio daquele que está morto, no meio dos mortos? Ele está vivo. E aí elas voltam e vão falar para os discípulos ali que encontraram Jesus. Os discípulos não de forma nenhuma vão aceitar isso até que Jesus Cristo aparece no meio deles. Com as portas fechadas, Jesus Cristo aparece no meio deles. Né? Nesse dia não está Tomé. Tomé vai estar uma semana depois, que quando eles falam que viram Jesus Cristo, Tomé fala: jamais que eu vou acreditar num negócio desse. Se eu não colocar a mão nas furadas da sua mão e nos seus pés, eu nunca vou acreditar. E aí Jesus Cristo aparece para ele e fala assim: ó, Tomé, toca aqui, filho, vê aqui, ó, se um espírito tem carne e ossos como você vê que eu tenho, pode tocar, toca aqui do lado aqui, vê se não sou eu mesmo. Ah, você está com dúvida ainda? Pega pão aí, me dá um pedaço de pão e um pedaço de peixe. Aí Jesus Cristo comeu na frente dele, aí ele acreditou. Tá? Então isso aqui eu estou dando um resumo do que aconteceu de segunda a domingo. Agora eu quero falar bem sério com você. Dentro de tudo isso que a gente está vivendo, não é simplesmente uma história. Não é simplesmente um homem que veio marcar tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Não é somente isso. Para eu e você, se existe uma data como nós como cristãos precisamos prestar atenção, e se existe uma data que precisa ser comemorada, se chama Páscoa. Se chama ressurreição. Por quê? É importante você lembrar do nascimento? É importante você lembrar da dor que Jesus Cristo sofreu na sexta-feira? Mas o mais importante de todos é a ressurreição. Porque nascer todo mundo nasce, morrer todo mundo morre. Agora ressuscitar, só ele ressuscitou. Se existe algo que você precisa atentar, é para o dia da ressurreição. É um dia de festa, é um dia de celebração, é um dia de saber que ele está vivo, que ele está no céu e que ele vai voltar. Então, o que eu queria que você agora, que está chegando agora esse final de semana, né? Quem sabe você já está vendo depois, mas guarda isso na sua mente, guarda isso no seu coração. Guarda essa data como a data mais importante dentro do cristianismo. Porque se você for para os fundadores de todas as outras religiões que existem no mundo, todos lá vão ter o túmulo. Mas se você for em Israel, lá não vai ter o túmulo de Jesus. Por quê? Porque ela fala: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então assim, guarda esse dia, a Páscoa cristã. E a Páscoa cristã, nesse momento aqui, coincide com a Páscoa judaica. A palavra Páscoa significa passagem ou passar por cima. O povo de Israel, quando foi lá sair do Egito, o anjo da morte foi liberado à noite. E os primogênitos dos filhos de Faraó, e todos eles ali, morreram. E o que eles precisavam fazer? Eles precisavam pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais, ou seja, nos batentes das portas, né? E quando eles passavam, o anjo da morte, ao ser
liberado. Quando ele via a marca do sangue, ele passava por cima daquela casa. O que nos livra da morte hoje é o sangue de Jesus. Então, quando o sangue de Jesus Cristo, nós reconhecemos o sacrifício dele na cruz, é a mesma coisa, é como que estivesse passando a morte por cima de nós. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, eu queria que você guardasse isso. Eu quis mostrar para vocês aqui o que é a quaresma, eu quis mostrar para vocês aqui o que aconteceu em cada dia até a ressurreição. Mas o mais importante é, ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele quer que eu e você possamos acreditar em todo o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Por quê? Porque o sangue dele aqui nos cobre de todo o pecado. E a morte não tem mais poder sobre nós, como não teve lá no Antigo Testamento com o povo de Israel. Para mim e para você, tendo o sangue de Jesus Cristo sobre nós, a morte passa por cima. Que é isso que significa a palavra Páscoa, que em hebraico é Pessa ou Pessá, tá? E aí significa isso, passar por cima. Que Deus possa te abençoar. Que você possa estar com a sua família e lembrar desse dia de uma forma diferenciada. Porque tudo isso que Jesus Cristo passou, esses últimos 40 dias, essa última semana de vida dele, foi por transformação. E olha, não confie naquilo que o homem ou o ser humano fala. Por quê? Porque na sexta-feira, ou porque no domingo, Jesus Cristo entrou como rei. E na sexta-feira ele estava sendo crucificado. No domingo ele entrou como rei, entrada triunfal. Na sexta-feira ele estava sendo crucificado. Então aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus, não confere com o que está escrito na palavra de Deus. Não confere, porque o povo pediu para crucificar Jesus. E não foi voz de Deus aquilo. Ok? Essa é a mensagem que eu queria deixar com você, que você possa lembrar que o mais importante que a gente tem nessa Páscoa, você pode dar chocolate, você pode festejar, pode fazer alguma coisa com a sua família, pode. Mas se existe um animal que precisa ser lembrado é o Cordeiro, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Trocaram por coelho. Não tem nada de referência de coelho aqui na palavra de Deus. E sim, o Cordeiro que morreu por você, por cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer? Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por esse tempo, por ter estado aqui, Pai, nesse dia para gravar, ó Pai, essa programação. E cada pessoa que está comigo, ó Pai, no dia de hoje, possa lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, que desceu do céu, que suportou a dor, a afronta, todas as coisas, para nos dar vida e vida com abundância. Sabemos que depois Jesus Cristo subiu aos céus, nos deixou uma esperança de voltar e de nos dar vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo isso que o Senhor nos preparou e nos ajuda, Senhor Deus, a continuar firmes na Tua vontade e fazer o Teu querer. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Espero que você tenha aprendido um pouco mais aí do que é a quaresma, do que é a última semana de Jesus Cristo aqui na terra e que você aproveite agora, amanhã até domingo, para trazer essa consciência, a consciência de que Ele está vivo, da ressurreição. Adore a Deus, busque a Deus. Semana que vem, voltaremos com um novo estudo para você. Vamos estar falando de encontros de pessoas com Jesus. Pessoas que tiveram um encontro com Ele e tiveram a vida totalmente mudada. Eu quero mostrar isso aqui para você e abençoar a sua vida nesse novo estudo. Tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem. Um grande abraço. Feliz Páscoa. Deus te abençoe. Celebre, Jesus Cristo está vivo. Um grande abraço e até lá. ATEC, Associação Teológica Casom, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga 274, bairro Avenida. WhatsApp 35 3623 8211. Invente Automação Industrial e Usinagem. Rua Albert Stark, 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Medic Vet, Clínica Veterinária. Rua Dona Maria Carneiro, 396, bairro Boa Vista.
WhatsApp 35 98708 3722. Ei, que tal uma pizza? A Pizzaria Vitória tem mais de 40 opções, assadas no forno a lenha com os melhores ingredientes. Próximo ao antigo LM do Reborjão. WhatsApp 99865 1854. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista, 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894 4690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 99829 7692.